Olá, meus amores, continuando a nossa revisão de hoje, agora nós iremos fazer uma revisão do conteúdo de ciências, começando com os tipos de solo. Nós vimos que os solos eles podem ser compostos, por uma mistura de componentes, como areia, argila, calcário e matéria orgânica, não é isso? Esses tipos de características, acabam influenciando nos tipos de solo. Nós vimos também, e na sua permeabilidade, nós vimos também que existem solos permeáveis e solos impermeáveis. Os solos permeáveis são aqueles solos que deixam a água passar com facilidade. Por quê? Porque eles possuem muitos poros, A sua composição, eles são afastados entre si. Já o solo impermeável é aquele tipo de solo que não deixa a água passar com facilidade, Ou seja, os poros entre eles, as partículas que formam o solo são mais juntinhas, mais unidas entre si. Então, os poros são menores, Então, a água não tem dificuldade de passar, tá bom? Nós vimos que de acordo com a sua composição, o solo recebe um nome, Nós vimos o solo umífero, que é um solo bastante rico em nutrientes, ideal para as plantações, ideal para os vegetais, por causa da sua grande concentração de matéria orgânica. Não é isso? Restos de animais e vegetais em decomposição, que é o solo umífero, solo composto por humus, tá bom? Também pode ser chamado de terra preta. Nós vimos o solo arenoso, que é um solo formado principalmente por areia. É um solo permeável, que não acumula muita água e é um solo pobre em nutrientes, Não é um solo ideal para a plantação, tá bom? Nem para os vegetais, pois a água nele, ela não fica retida, a água passa com facilidade. No solo arenoso, precisa de uma irrigação, viu? Ou irrigação de um rio ou de um poço. O que é isso? Irrigar é você jogar água na plantação, na vegetação daquele lugar, tá bom? Mas não tem vegetais que nascem na areia, sim. As suas raízes são bastante profundas para poder chegar até o solo onde ele encontra nutrientes e água essenciais para sobreviver, mas existem plantas que são características de solo arenoso, tá bom? Também temos o solo argiloso, que é um solo formado basicamente por argila. É um solo impermeável, ou seja, a água não passa com facilidade. Nesse tipo de solo a gente consegue perceber poças de água após chuvas, alguma tempestade bastante forte, a gente consegue perceber poças de água. Nesse tipo de solo, a água precisa ser drenada. O que é isso? Retirada. Ela pode ser retirada fazendo valas, onde a pessoa faz aquela vala para a água sair, escorrer, para a água sair desse tipo de solo. Ou também, se for onde existe uma grande plantação, por exemplo, e há uma inundação, a água pode ser drenada por bombas, Pode ser retirada através de bombas, tá bom? Nesse solo, o solo encharcado também não é um solo muito rico de nutrientes. Por quê? Porque a grande quantidade de águas, a gente sabe que os vegetais precisam de terra fofa, solo fértil e água, mas água em grande quantidade ela não é adequada também para as plantas, tá bom? Depois nós vimos a terra roxa, que é um terreno muito fértil, Nós vimos que ele é bastante utilizado para a plantação de café. Ela é chamada de terra roxa, mas a característica dela, é um solo um pouco avermelhado. Por quê? Porque ele é uma mistura de vários tipos de solo, o solo arenoso, argila e umífero. Então, ela é uma mistura desses solos e aí é chamado de terra roxa, Então, ela é um pouquinho avermelhado, um solo, mas é um solo muito fértil, ideal para a plantação de café. E também nós vimos o solo massapê, que é um solo que é utilizado principalmente para o cultivo da cana-de-açúcar. Tá bom, meus amores? É rico em argila, o solo massapê é rico em argila e em areia. Depois, passando para frente, nós vimos o outro conteúdo, o segundo conteúdo que nós falamos sobre o ar. O ar, está presente em todo o nosso ambiente. Nós respiramos ele.
né? Mas o ar, o que nós respiramos, é o gás oxigênio. Nós respiramos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico, né? Nós vimos também que o ar, né, que está presente é bastante rico em vários tipos de gases, né? Nós vimos que a nossa Terra, o nosso planeta, ele está envolvido por uma camada de ar que é chamada de atmosfera, né? Lá na atmosfera encontramos vários tipos de gases, até o gás, né? Ozônio, que forma a camada de ozônio, que é um gás que filtra os raios solares, né? Impedindo essa camada, a atmosfera. Ela impede com que os raios do Sol cheguem com bastante intensidade na Terra. Ela filtra os raios solares, ou seja, ela deixa os raios solares, a parte boa dos raios solares penetrarem na Terra, e a outra parte, né, é refletida, a parte que não é boa, né, ela filtra esses raios solares, só penetra a parte boa. Mas o que é que nós estamos fazendo? A gente está destruindo a camada de ozônio quando a gente joga lixo em lugares adequados, inadequados, quando a gente polui os rios, quando nós fazemos queimadas, viu, meus amores? Quando nós jogamos até o pacotinho de balinha, de chiclete, quando a gente come, que a gente joga no chão, a gente está contribuindo para a destruição da camada de ozônio. Nós vimos, né, que o ar, ele é composto principalmente de oxigênio, gás carbônico e o nitrogênio. O nitrogênio é o gás encontrado em maior quantidade na natureza. O oxigênio é o gás indispensável para os seres vivos, né? E o mais abundante, o que mais tem é o nitrogênio. O gás carbônico, quem utiliza esse gás são as plantas, os vegetais. Para quê? No processo da fotossíntese, quando os vegetais, eles respiram o gás carbônico, para quê? Para realizar a fabricação do seu próprio alimento, eles liberam nessa fabricação o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Por isso que é muito importante a preservação das árvores no nosso planeta, porque são as árvores, são os vegetais que purificam o ar. Nós vimos também que o ar, para ser puro, ele precisa ser incolor, inodoro e insípido, né? As mesmas características da água. Incolor, sem cor, inodoro, né? Sem cheiro, e insípido, sem sabor, tá bom, meus amores? Nós vimos também que o ar está presente em vários lugares, né? No solo, na água, nos vegetais, não é? Nos animais e etc. E também nas plantas, né? Nós vimos o vento. O vento é chamado, né? O vento. O que é o vento? É o ar em movimento. Nós vimos que o vento ele recebe 3 características de acordo com a sua intensidade. Nós temos a brisa, a ventania e o furacão. A brisa é um vento fraco, né? Um vento agradável, é um vento, né, que ele levanta o nosso cabelo, a gente consegue empinar uma pipa, né? A gente consegue ver um balão voando. Isso é a brisa. Já a ventania é um vento forte, né? Ele pode causar alguns danos à natureza e também alguns danos à população. Quando a natureza, quando ele derruba árvores, tá bom? Ele é um vento forte, é uma ventania. Quando ele derruba algumas telhado das casas, né, árvores, isso é uma ventania. E existe o furacão, que é um vento muito forte e destruidor. O furacão é aquele vento que forma aquele círculo, né, aquele funil de ar, não é, que ele destrói grandes cidades, mata animais, mata muitos seres vivos, ele causa uma destruição muito grande. São os furacões ou tufões, tá bom, meus amores? Esse vento, ele é um vento forte e destruidor. Nós vimos também que o ar, né, que o vento, ele tem a sua velocidade e direção. E a gente viu que os aparelhos utilizados para medir, né, a intensidade dos ventos e a direção deles são 3. A biruta,
o catavento e o anemômetro. A biruta, ela indica a direção do vento. Ela é usada, né, nos aeroportos para auxiliar os aviões e nos portos de navios, né? Nos aeroportos, eles auxiliam os aviões na decolagem e no pouso, né? Na aterrissada deles. Por quê? Porque os aviões, eles aterrissam ao contrário do vento em que a biruta está indicando, tá bom, meus amores? Nós vimos o catavento também, ele indica a direção do vento, mas o catavento hoje em dia ele é mais utilizado como objeto de adorno, né? Objeto doméstico que a gente utiliza em casa para enfeite, para ornamentar o lugar. E vimos o anemômetro, que ele mede a velocidade do vento e ele é utilizado mais nos aeroportos, né? Porque os aviões eles decolam, se tiver uma grande intensidade de vento, eles não vão conseguir decolar. Mas se o vento estiver propício, estiver adequado, então eles conseguem decolar, tá bom? Temos também o termômetro, né? O termômetro, que é o aparelho utilizado para medir a temperatura do ar. Bom, meus amores, depois nós vimos no último conteúdo foi a poluição do ar na página 68, né? Nós vimos, né, que a poluição do ar é causada pela alteração da composição do ar. Como é que como é que ele está alterado? Quando há uma grande quantidade de emissão de gases poluentes. E que tipo de gases são esses, né? Quando nós fazemos queimadas das árvores, da floresta, quando, né, há uma grande circulação de automóveis, de veículos automóveis, né, nas ruas, como carros, caminhões, motos e ônibus e etc. E também nós vimos quando as fábricas, né, a chaminé das fábricas, elas lançam tipos de poluente no ar, né, quando eles vão fabricar produtos, a queima de combustível mineral, principalmente, né, quando as indústrias lançam fumaça no ambiente, né, elas estão poluindo o ar. Outro fator também que não tem no livro de vocês, que não aparece, é a queimada do lixo, a queima do lixo, mas nós falamos, tem algumas imagens no livro de vocês que falam sobre a queima do lixo, né? Eles representam a queima do lixo. Então, a queima do lixo também é outro fator que causa a poluição do ar, tá bom? Nós vimos algumas características que podem reduzir, né, que podem diminuir a poluição do ar, como controlar a quantidade de poluentes, né, emitidos pelas indústrias, reduzir os combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, utilizar combustíveis biológicos ou biodegradáveis, como o etanol, como também o biocombustível da mamona, né, e por aí vai, outros que estão sendo produzidos e criados, elaborados por algumas empresas, né? E também a preservação das áreas naturais de florestas. Tudo isso ajuda a diminuir a poluição do ar, viu, meus amores? Então, esse foi o nosso conteúdo de ciências, uma revisãozinha, espero que vocês tenham aprendido, deem uma outra lida no conteúdo, revejam os vídeos e qualquer dúvida, a tia tá aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até daqui a pouco.